queria que o Túlio comentasse a respeito dessas duas medidas, a descriminalização via abolição do tipo penal e a descriminalização via alteração do rol de tóxicos da Anvisa. Qual que você acha que ele é mais verossímil ou adequado para o momento brasileiro? É uma ótima questão, até porque a Anvisa, ela é uma agência técnica, né? Ela é uma agência que, em tese, ela vai se basear com critérios científicos para definir quais drogas realmente são lesivas. A grande questão que está por trás disso é que, às vezes, atrás desse rótulo técnico, existe um juízo de valor moral e existe um juízo de valor político também. Né? Quando a gente fala que uma determinada droga faz mal à saúde, quem está valorando se esse mal é suficiente para ser criminalizado ou não é um técnico, é um cientista, vamos pôr assim. Né? Mas essa é uma decisão que tem que ser política. A ciência pode nos informar quais os graus de lesividade que uma determinada droga provoca. Agora, a decisão soberana, se a sociedade deve ou não arcar com isso, se ela deve liberar e assumir os riscos dessa liberalização ou não, não é uma decisão científica. Essa é uma decisão política. Uma decisão política que precisa ser informada por critérios científicos. Mas não é o cientista que toma a decisão. É basicamente quando o médico chega para você e fala assim, olha, você tem uma doença. Se você não operar, você vai morrer. Mas você pode escolher não operar e aí fazer um tratamento paliativo para ter uma morte digna. Então, assim, o que a ciência pode nos fazer é nos informar, mas a decisão em torno disso, ela é uma decisão política. Não deveria nunca caber a um órgão burocrático, um órgão técnico, vamos chamar assim, como a Anvisa, de decidir isso. Por quê? Porque, ao contrário, por exemplo, o antibiótico. Quando a Anvisa fala, olha, esse antibiótico só pode ser vendido sob receita médica. O grande problema é que se todo mundo começar a usar antibiótico sem receita médica, esse antibiótico perde o poder dele e eu acabo causando dano a terceiros. Né? Se eu começo a consumir desenfreadamente antibiótico, esse antibiótico deixa de funcionar para a sociedade em geral. Então eu estou prejudicando outras pessoas. Agora, se a pessoa começa a usar drogas e provocar dano à própria saúde, ela não está passando esse dano à saúde dela para outras pessoas. Então não é um problema exclusivamente técnico, né? Não é um problema de saúde pública, como se colocam. Isso é uma grande falsidade. O problema das drogas é um problema de saúde individual, não é de saúde pública. O sujeito usar droga na casa dele, o sujeito usar álcool na casa dele, o sujeito usar maconha na casa dele, o sujeito usar crack na casa dele, não vai gerar dano à saúde de outra pessoa. É óbvio que sempre vem aquela conversa. Ah, mas ele pode usar droga, ficar doidão e matar alguém. Mas isso com álcool pode também. E ele vai ser punido pelo crime que ele praticar sob efeito do álcool e sob efeito do crack. Isso já existe. Isso não precisa criar nada. Isso já é assim. Né? Então, eu particularmente sou muito crítico aos critérios de deixar isso na mão de um órgão técnico como a Anvisa. Porém, né, a Anvisa não é tão livre assim como a gente imagina, porque existem tratados internacionais de repressão a determinadas drogas, que o Brasil assinou. E aí a Anvisa acaba ficando meio que de mãos atadas. Ela tem uma certa liberdade, né, como é no caso do lança-perfume, que é criminalizado, uma loucura, muitos países não é, e aqui é. Né? É como no caso da sálvia de Vinorum, que recentemente foi criminalizada e ninguém ficou sabendo. Recentemente, mais ou menos, já tem alguns anos. Tá? Recentemente, muito velho. Hã? Daime. E aí você coloca aquilo na Anvisa, e a Anvisa criminaliza, às vezes você nem fica sabendo. Se a pessoa não está acompanhando aquilo, é uma portaria. Né? Então, assim, se é uma droga menos comum, como foi o caso da sálvia de Vinorum, não houve nenhum tipo de repercussão. A imprensa nem falou disso. Meio que quem estava sabendo, os usuários talvez ficaram sabendo ali e tal. Então, é muito complicado, é muito fechado. Então, eu acho que o primeiro ponto nós temos que pensar isso numa discussão mais ampla, de Congresso Nacional, de lei mesmo. Né? Eu não sou a favor só de descriminalizar, sou a favor de legalizar, pelo menos a maioria absoluta das drogas. Tá? Para quem está assistindo e não sabe a diferença, quando eu descriminalizo, como muitos países fizeram, especialmente com a maconha, deixa de ser crime, mas continua proibido. Você não pode comprar no supermercado, não pode comprar na farmácia. Tem alguns países que colocam farmácia para vender drogas, drogaria, talvez faça algum sentido, né? Mas a grande questão quando você legaliza, ela pode ser vendida. Pode ter restrições, tá, gente? O álcool tem restrição, não pode ser vendido para menor.
Se alguém respeita, aí é outro problema. Mas não pode ser vendido para menor. Então, claro que vai ter restrições. E aí nós vamos definir quais estabelecimentos vão poder vender. É farmácia? É bar? É supermercado? Né? Mesmo a Holanda, que já tem, quando a gente pensa em descriminalização das drogas, a gente pensa na Holanda, porque é uma referência, né, óbvia, mesmo na Holanda você não tem, no coffee shop não vende álcool. Né? Então, nós temos restrições. Pode-se criar, olha, vai ter um estabelecimento específico para vender drogas, vai ter o outro que vende álcool. Não pode. Eu não vejo problema, tá? Mas vai lá. Mas tudo bem, você quer separar o álcool das outras drogas, separa. Então, é tudo uma questão de discussão política. Agora, eu particularmente acho que tem que ser por lei, né? É algo talvez sério demais para a Anvisa fazer. Ela faz. Eu acho que ela tem que parar de criminalizar, né? E talvez descriminalizar drogas assim menos conhecidas. Mas uma maconha, por exemplo, eu acho inviável um órgão técnico assumir essa responsabilidade política. Isso vai ter que ser feito pelo Congresso, tá? Isso vai ter que ser feito pelo Congresso. Agora, as pessoas precisam entender. Não é algo que interessa aos maconheiros. Tem essa lógica, né? Ao usuário. Só discute esse negócio quem é o usuário. Isso é uma bobagem sem tamanho. Né? Porque existe um mercado aí que está sendo desperdiçado, literalmente. Existem pessoas querendo comprar, existem pessoas querendo vender. Então, isso para a economia já é ruim, porque a gente não produz aquele mercado que existiria. E ainda é ruim porque o Estado tem que investir dinheiro na repressão. Então, aqui, mas eu vou deixar isso para as perguntas, depois, se vocês quiserem, que a gente enfrente essa questão. Mas eu não vejo. Isso é uma discussão política. E essas decisões políticas cabem ao Congresso. Agora, no nosso Congresso, se ele é conservador, não tem muito o que fazer, né?